Fala pessoal, estamos aqui de volta na Caverna do Dragão para um novo vídeo educativo aí, e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a encontrar as tuas calorias de manutenção. Bom, então no conteúdo desse vídeo a gente vai ver hoje o que é a manutenção, por que é importante a gente saber isso, e eu ainda vou te passar 3 formas diferentes de tu descobrir essas calorias de manutenção. E como sempre, só para quem ficar até o fim do vídeo, eu vou deixar um bônus relacionado ao conteúdo de hoje, e dessa vez não é só o PDF da live. Então vamos lá. Bom, então o que são as calorias de manutenção? O que é a manutenção? As calorias de manutenção são a quantidade de energia necessária para tu manter o teu peso constante. Ou seja, é a quantidade de calorias que tu precisa consumir para não perder nem ganhar peso. Então, no balanço calórico, isso é quando tuas calorias ingeridas estão em equilíbrio com as tuas calorias gastas. Ou seja, a quantidade de calorias que tu come e bebe são iguais à quantidade de calorias que tu gasta com a tua taxa metabólica basal, o teu efeito térmico do alimento, a atividade física espontânea e voluntária e o que tu gasta com exercício físico. Todos aqueles elementos que a gente já viu lá no vídeo sobre gasto calórico. Ah tá, que legal, Arthur. Mas para que diabos que eu iria querer saber isso? Bom, então eu vou te explicar por que é importante isso. Na verdade, as calorias de manutenção são tão importantes que esse é o primeiro passo que eu uso sempre que eu pretendo começar alguma dieta, seja ela um cutting para perder gordura ou um bulking para ganhar massa muscular. E uma vez que tu sabe essas tuas calorias de manutenção, tu pode escolher o que tu quer fazer a partir daí. Então, tu pode diminuir elas para conseguir um déficit calórico e perder gordura, ou tu pode aumentar elas para ficar em superávit e fazer uma fase de bulking, por exemplo, para ganhar massa muscular. E tu pode escolher não fazer nada e continuar em manutenção. Na verdade, continuar em manutenção provavelmente é uma ótima fase para se estar. Então, se tu estiver em manutenção, costuma ser uma fase bem agradável. Tu não precisa te forçar a comer demais, que nem numa fase de bulking, ou a comer de menos, que nem numa fase de cutting, onde tu vai ter um déficit calórico, às vezes razoavelmente grande, e muitas vezes tu vai passar fome ou tu não vai poder comer aquilo que tu quer. Na fase de manutenção é muito mais tranquilo, porque tu consegue normalmente comer uma quantidade de comida razoavelmente boa e ainda pode comer alguma besteirinha aqui e ali sem grandes prejuízos ali, porque na verdade tu não tá de dieta, tu não tá querendo emagrecer e perder peso. Tá certo que em termos de evolução, tua fase de manutenção pode não ser muito produtiva, afinal, tu não vai conseguir ganhar muito músculo e também vai ser difícil perder uma grande quantidade de gordura. Talvez tu até tenha alguma recomposição corporal, dependendo do teu nível de treinamento ou teu percentual de gordura inicial, mas normalmente durante uma fase de manutenção, tua composição corporal vai se manter relativamente constante. Fases de manutenção também podem ser interessantes aí para quem está querendo ressensibilizar os músculos aí a um volume menor de treino, então tu poderia diminuir teu volume total de treino sem prejuízo para a massa muscular, sem perder músculos ou força, e tentar ressensibilizar eles para poder, numa fase futura, ir aumentando esse volume gradualmente, a partir de um volume bem mais baixo do que tu já vinha fazendo antes, para poder entrar numa fase melhor de ganho de massa, fazendo um volume menor de treino. Afinal, a gente só tem 24 horas no dia e os mesmos 7 dias por semana para encaixar a quantidade de treino que a gente precisa para evoluir. Então agora eu vou te passar 3 formas diferentes de tu descobrir as tuas calorias de manutenção, ou pelo menos de tu estimar essas calorias de manutenção. E a primeira forma então é a fórmula mais simples que eu vou poder te apresentar aqui, que é multiplicar o teu peso corporal por um número de calorias-alvo. E esse número de calorias-alvo normalmente fica entre 30 e 35 calorias por quilo de peso corporal. Ou seja, tu multiplicaria teu peso por um número entre 30 e 35. E como é que eu escolho esse número de 30 e 35? Afinal, como vocês podem ver no meu exemplo ali, se eu escolhesse o número mais baixo e o número mais alto, eu teria aí mais ou menos 400 calorias, 405 calorias na verdade de diferença entre os dois resultados. Então esses valores maiores, mais próximos de 35, vão servir aí para pessoas mais magras, normalmente para homens, para pessoas jovens e ativas. Então, se tu preencher vários desses quesitos aí, tu poderia jogar esse número lá para o 35 e multiplicar pelo teu peso. E ao contrário disso tudo, os valores menores vão ser normalmente para pessoas que já estão acima do peso, então com percentual de gordura um pouco mais alto, para mulheres
pessoas mais velhas e pessoas mais sedentárias ou menos ativas. Então eu fiz o cálculo aqui com o meu exemplo, meu peso, que é 81, eu escolhi 33. Afinal, eu sou um homem magro, não sou muito ativo, não sou totalmente sedentário também, mas sou pouco ativo e não sou mais tão jovem assim. Então eu coloquei meu valor ali em mais ou menos no meio, que ficaria entre 32 e 33, eu escolhi 33. E essa fórmula deu surpreendentemente precisa para mim, afinal eu sei mais ou menos quantas são minhas calorias de manutenção e elas são bem próximas do valor que deu aqui. Mas isso não vai ser assim para todo mundo. Essa fórmula é bem imprecisa, porque ela se baseia só no peso corporal, ou seja, ela não leva em conta um monte de fatores. Então tu tem que saber escolher um número dentro desses quesitos aí que eu te falei, que se adapte um pouco melhor a ti. E mesmo assim isso não quer dizer que ele realmente vai ficar um valor preciso ou muito aproximado do que realmente são tuas calorias de manutenção. A segunda forma de cálculo que eu vou te trazer aqui, então, a fórmula é que tuas calorias de manutenção são a tua taxa metabólica basal mais um fator de atividade física, bem parecido com aquele cálculo que a gente já viu lá no... Na verdade, é o mesmo cálculo que a gente já viu lá no vídeo sobre gasto calórico. E aqui eu só trouxe uma fórmula diferente para a gente determinar a nossa taxa metabólica basal. A fórmula que eu trouxe aqui, então, é a equação de Miller, e ela se baseia no teu percentual de gordura para determinar a tua taxa metabólica basal. Então, a princípio, tu teria que saber quantos por cento de gordura corporal tu tem para calcular tua massa magra e massa gorda. Ou seja, ou tu faz um teste de percentual de gordura, ou tu estima isso com algum método. Inclusive, eu já ensinei um aqui no canal, que é o método de circunferências corporais, que não é lá muito preciso, mas é alguma coisa já. E tem o meu próprio e-book, que eu vou deixar o link aqui na descrição, aqui embaixo. É só baixar, ele é um método visual, não precisa de nada, só de um espelho na tua frente e gastar um tempinho para ler o e-book e ter a tabela do lado para poder comparar o teu nível com os níveis da tabela. Então, nesse cálculo da equação de Miller aqui, a tua taxa metabólica basal é igual a 13,587 vezes a tua massa magra, ou seja, tu pegaria teu percentual de gordura e descontaria ele do teu peso total para descobrir quanto é a tua massa magra, mais 9,613 vezes a tua massa gorda. Então, para saber a tua massa gorda, tu pegaria o teu percentual de gordura e multiplicaria pelo teu peso total para descobrir o teu peso corporal em gordura, mais 198 vezes o sexo, e a gente usa 1 para homens e 0 para mulheres, ou seja, o valor vai dar mais 198 para homens e mais 0 para mulheres, menos 3,351 vezes a tua idade, mais 674. Então, nesse exemplo aqui, se eu colocar os meus dados ali, que é mais ou menos 8 kg de gordura e 73 de massa magra, minha taxa metabólica basal daria 1.832. Esse valor é só referente à minha taxa metabólica basal. Para saber o meu gasto energético total, que seriam minhas calorias de manutenção, eu ainda preciso multiplicar isso pelo resto do meu gasto energético diário, que em grande parte compreende a atividade física e exercício físico. Então, a gente tem alguns coeficientes para multiplicar a tua taxa metabólica basal, que vão te dar uma estimativa de qual é o teu gasto energético total, que seriam as tuas calorias de manutenção. Então, se tu é sedentário, esse coeficiente é 1,2. Se tu é levemente ativo, o coeficiente é 1,375. Se tu é uma pessoa moderadamente ativa, o coeficiente é 1,55. Se tu é uma pessoa muito ativa, esse coeficiente é 1,725. E uma pessoa intensamente ativa usaria um coeficiente de 1,9. Então tem as descrições aqui na tabela do lado para tu poder ler e tentar te encaixar em algum desses níveis de atividade física e multiplicar pelo valor da taxa metabólica basal que a gente obteve aqui no cálculo. Então, esse cálculo, esse valor que a gente vai obter, é um pouco mais preciso, talvez, do que o valor anterior, porque afinal a gente está levando em conta a nossa taxa metabólica basal com base na nossa composição corporal e na nossa idade, que são fatores que realmente ajudam a determinar a taxa metabólica basal, e multiplicando isso por um fator de atividade física. Só que tem um problema, é bem difícil a gente acertar esse fator de atividade física. Então, por exemplo, se eu tivesse em dúvida se eu sou levemente ativo ou moderadamente ativo, com base nas descrições ali, e caso eu decidisse multiplicar a minha taxa metabólica basal por um valor de levemente ativo, pelo coeficiente de levemente ativo, que é 1,375, eu ficaria com um valor de 2.520 calorias de manutenção. Agora, se
por acaso eu lesse e interpretasse que o meu nível de atividade física é moderadamente ativo e eu multiplicasse minha taxa metabólica basal por 1,55, esse valor das minhas calorias de manutenção passaria para 2.840. Então a gente já vê que dá uma diferença de mais de 300 calorias. E para muita gente ali, se a gente estimar isso de forma errada, pode ser uma diferença entre estar em manutenção ou em superávit, ou talvez em déficit e manutenção. Então isso daí também é uma limitação dessa forma de calcular as calorias de manutenção. Bom, a terceira forma que a gente tem para estimar nossas calorias de manutenção é através do método de tentativa e erro. Ou seja, a gente vai descobrir quantas calorias a gente ingere e monitorar nosso peso para ver se ele realmente está se mantendo. Afinal, é para isso que servem as calorias de manutenção, para manter o peso. E basicamente tem duas formas da gente descobrir, aliás, na verdade tem algumas formas, mas basicamente as duas formas mais comuns da gente descobrir quantas calorias a gente ingere é, comendo um cardápio fixo sempre igual. E normalmente essa forma é que muitas pessoas fazem quando elas, por exemplo, fazem uma consulta com algum nutricionista, alguém que passa uma dieta para as pessoas, então elas têm um cardápio fixo ou um cardápio base para escolher entre alguns alimentos e comer sempre aquela quantidade, aquelas porções determinadas lá no cardápio. Ou então contar calorias ou contar macronutrientes e monitorar nossa dieta, que atualmente as formas mais tecnológicas de fazer isso são através de aplicativos de monitoramento. Eu, pessoalmente, prefiro essa forma, então eu uso um aplicativo, o Fat Secret eu uso, mas também existe o MyFitnessPal, que é outro aplicativo bem famoso para fazer isso, e marco as calorias que eu como todos os dias. Então, fazendo isso e monitorando meu peso também todos os dias, e não só olhando o peso como se ele fosse um número fixo ali, porque nosso peso varia muito de um dia para o outro, mas fazendo uma média semanal desse peso. Então eu pego meu peso de segunda a segunda e divido ele por 7 para descobrir qual foi a média dessa semana. E faço isso nas semanas seguintes. Então eu até já expliquei todo esse método que eu uso num vídeo que eu tenho aqui no canal sobre se deveria se pesar ou não. Então, monitorando as tuas calorias, ou comendo sempre a mesma quantidade de calorias, e monitorando teu peso, para ver se ele se mantém constante, tem uma boa ideia de se tu encontrou tuas calorias de manutenção ou não. Então, esse é o método mais preciso, é o método de ouro, digamos, aí, para determinar as tuas calorias de manutenção, embora ele não deixe de ter seus próprios problemas. E tem vários problemas com isso, por exemplo, num cardápio fixo, normalmente tem substituições que tu pode fazer. A não ser que tu realmente seja aquele tipo de pessoa que sempre come exatamente a mesma coisa, nas mesmas horas do dia e tudo mais. Mas a maioria das pessoas não gosta muito de fazer isso. Eu odeio isso, tanto que eu não uso cardápios fixos. Eu gosto de marcar as minhas calorias no aplicativo, que também tem seus próprios problemas. Afinal, as pessoas costumam ser péssimas em estimativas de tamanhos de porções ou de peso, a não ser que tu realmente pese numa balança. E também tem erros em alguns dados do aplicativo, tu pode colocar algum alimento errado, que está com as calorias ou os macronutrientes errados. E, inclusive, a própria indústria alimentícia tem uma margem de erro considerável ali do que eles podem colocar nos rótulos ali, de calorias que vai para o rótulo, ou dos macronutrientes, carboidratos, proteína, gordura, que está no rótulo, e o que realmente tem dentro do produto. Mas isso tudo, se tu for consistente com a forma que tu está fazendo, mesmo que tu esteja fazendo isso errado, não é algo que vai te trazer tanto problema. E na verdade eu menti para vocês, porque eu não vou mostrar só 3 formas, mas eu vou apresentar uma quarta. Na verdade não é muito diferente, ela é só uma mistura da primeira ou da segunda com a terceira forma. Então a gente usa os cálculos como um ponto de partida e usa o método de tentativa e erro para fazer um ajuste fino disso. Então, ao invés de sair da forma mais difícil no método de tentativa e erro, que é sem ter nenhuma noção de onde tu vai jogar tuas calorias e quanto tu vai comer por dia, a gente já parte de um número base. E depois a gente vai ajustando com base no que o nosso peso nos mostra. Então, a gente monitora o peso e come um determinado número de calorias lá, X, por exemplo. Se nosso peso subiu, isso significa que, na verdade, tu não estava em manutenção, tu estava em superávit calórico. Então, tu vai ter que reduzir tuas calorias X para Y, por exemplo. E no caso contrário, caso teu peso tenha descido durante essa primeira, segunda semana aí, porque na verdade
não vai, usando o método de tentativa e erro, dificilmente tu vai conseguir descobrir tuas calorias de manutenção em uma semana. Provavelmente tu vai levar 2 a 4 semanas para conseguir um número mais preciso com esse método. Então, no caso, se teu peso tiver diminuído, isso significa que tu estava em déficit calórico, e se tu quiser chegar nessas calorias de manutenção, tu precisa aumentar tuas calorias para Z, por exemplo. Então esse método tem a mesma precisão do método de tentativa e erro, mas com o bônus de que tu pelo menos tem um número-alvo para começar. E claro que vai continuar tendo os mesmos problemas, se tu usar o método de monitoramento, tu ainda vai precisar prestar atenção em porções, em escolhas de alimentos ali e tal. Mas o que é mais importante de tudo isso é que se tu fizer, mesmo que tu faça errado, qualquer um desses dois métodos, tanto do cardápio quanto o de usar o aplicativo de monitoramento, se tu fizer errado consistentemente, tu ainda vai encontrar as tuas calorias de manutenção. Talvez elas não sejam as calorias de manutenção reais, mas pelo menos elas são um número que tu já viu que da forma como tu faz, ela dá aquele valor. Então, não me importa se, por exemplo, tu descobriu que as calorias de manutenção eram, sei lá, 1.200, segundo o aplicativo. Mas, na verdade, se a gente fosse fazer um teste contigo, a gente descobriria que não era 1.200, era 1.600, por exemplo. Mas como tu subestima muito tuas porções, tu acabou encontrando aquele número de 1.200 e viu que aquilo lá eram tuas calorias de manutenção. Então, embora o valor dela esteja errado, na verdade deu certo para ti, porque tu encontrou as calorias de manutenção, da tua forma, mas encontrou. Até é engraçado que uma vez nesse aplicativo Fat Secret tem uma comunidade nele, onde as pessoas falam e postam fotos das comidas que elas estão comendo e coisa assim. E tipo um Facebook, um feed, onde tu vai rolando e vendo o que as pessoas postaram. E eu lembro que uma vez uma pessoa postou que estava comendo 800 calorias por dia e estava ganhando peso. E o meu primeiro pensamento foi, eu tenho quase certeza que ela não está comendo 800 calorias por dia. Ela está monitorando errado, alguma coisa ela está jogando errado. Na verdade, provavelmente muita coisa ela está jogando errado no aplicativo e está dando esse valor. Talvez ela esteja jogando carne crua em vez de carne assada. Talvez ela esteja esquecendo de colocar o óleo que ela usou para fritar um ovo, por exemplo. Ou talvez ela esteja esquecendo de colocar um lanche da tarde ou alguma coisa, as provas de comida que ela prova da comida enquanto ela cozinha. Então, bom, tem N justificativas, mas provavelmente ela não estava realmente comendo 800 calorias. E se ela realmente quisesse encontrar a manutenção a partir dali, ela deveria só diminuir essas 800 calorias. Mesmo que, na verdade, ela estivesse comendo 1.400, se ela diminuísse essas 800 calorias para 700 e passasse a comer de verdade 1.200, por exemplo, talvez ela encontrasse a manutenção dela, que ela diria que é 700 calorias, mas na verdade era 1.200. E essa é a última forma então que eu tenho para passar, que é a minha preferida, que eu costumo usar. Na verdade, atualmente eu não preciso usar mais ela, porque eu já sei mais ou menos quais são as calorias de manutenção. E mesmo que eu esteja dando um pouco errado, eu consigo fazer o ajuste fino dela sem precisar de nenhum desse tipo de cálculo. Bom, e por fim, a gente tem algumas considerações importantes para fazer sobre as calorias de manutenção. E a primeira delas é que essa manutenção não é um ponto específico, não é um número específico de calorias. Se eu encontrei 2.673 calorias naquele primeiro cálculo lá, eu não preciso exatamente de 2.673 calorias para manter meu peso. E se eu comesse 2.674, eu ganharia peso. Na verdade, as nossas calorias de manutenção estão mais para uma faixa mesmo, que pode ser aí de mais ou menos 100 calorias, 50 para cima e para baixo, talvez chegue a 300 calorias de diferença, dependendo da pessoa, provavelmente. Isso não tem muito como saber o que determina essa faixa de variação que as pessoas apresentam, diferentes pessoas apresentam. Mas o que importa é que ela é uma faixa e não é um ponto específico ali no meio. Outro ponto que é importante saber é que as calorias de manutenção não são fixas. Elas não vão ser para sempre, as minhas calorias não vão ser para sempre, por exemplo, 2.673 calorias daquele cálculo.
Elas variam conforme a tua composição corporal, conforme teu balanço energético. Por exemplo, se tu faz uma dieta e fica em déficit calórico, tuas calorias de manutenção vão descendo para encontrar as tuas calorias atuais, que são o teu déficit calórico. Claro que talvez elas não cheguem exatamente lá no déficit calórico, mas muitas vezes elas chegam. Tanto que as pessoas normalmente encontram platôs durante uma dieta de emagrecimento. Da mesma forma, se tu comer um superávit calórico, tu tende a aumentar o teu gasto, tuas calorias de manutenção vão aumentar, não só pelo peso que tu ganha, que também faz aumentar teu gasto calórico, mas teu metabolismo, inclusive a atividade física, muitas vezes, acaba aumentando para aumentar esse teu gasto energético total e acaba, muitas vezes, encontrando o teu superávit, o que antes era um superávit, vai virar uma manutenção. Por isso que numa dieta de bulking, que é feita para ganhar massa muscular, as pessoas normalmente precisam ir ajustando essas calorias para cima à medida que elas vão ganhando massa, porque o ganho de músculo e de gordura vai acabar aumentando um pouco o teu metabolismo. Por exemplo, quando eu comecei esse meu último cut, minha fase de perda de gordura, minhas calorias de manutenção estavam em mais ou menos 3.050, por aí. E logo que eu comecei, eu acabei dando uma reduzida nelas e elas ficaram em 2.950, mais ou menos. Depois de 10 quilos perdidos nessa fase, minhas calorias de manutenção atual já caíram para 2.650, mais ou menos, 640. Eu ainda não cheguei a testar minha manutenção precisamente ultimamente, mas baseado na semana de manutenção que eu fiz na Páscoa, aí, eu diria entre 2.600 e 2.680. Então, de 2.950, já caiu mais de 300 calorias desde que eu comecei a perder peso. Bom, e várias coisas podem dar errado com todos esses métodos que eu passei aqui. Os cálculos não são muito precisos, o método de tentativa e erro também é impreciso, tem todos esses defeitos que eu já falei e expliquei quando a gente estava falando sobre eles. Mas o que é importante mesmo é saber que o melhor indicativo de se tu está em manutenção ou não é o teu peso se manter constante. Independente do método que tu usar, se tu está mantendo teu peso constante numa determinada faixa de calorias, provavelmente tu encontrou tuas calorias de manutenção. E a partir daí, tu tem a liberdade de fazer o que tu quiser com elas. Tu pode diminuir elas se tu quiser ficar em déficit calórico e perder gordura. Tu pode aumentar elas se tu quiser ficar em superávit calórico e tentar ganhar massa muscular. Óbvio que tu vai precisar treinar para isso, para ganhar músculo. E tu pode simplesmente não fazer nada e ficar em manutenção pelo tempo que tu quiser. E por hoje era isso. Eu vou deixar de bônus uma planilha para tu colocar os teus dados e tu calcular o teu gasto calórico com base nesses cálculos que eu te passei aqui. Inclusive numa segunda fórmula ali, que tu não vai precisar saber o teu percentual de gordura para estimar tuas calorias de manutenção, tua taxa metabólica basal. E se tu quiser baixar essa planilha, é só procurar aqui no link da descrição, que eu vou deixar ela de bônus para vocês, de graça, totalmente gratuito, é só entrar lá, fazer o download e usar ela. E se tu gostou dessa informação, se ela foi útil para ti, já aproveita, clica aí em curtir e compartilha. Não, compartilha não, porque não tem compartilha no YouTube. Aquelas coisas de youtubers lá que os youtubers sempre falam, curte aí, se inscreve no canal. E por hoje era isso, valeu e até o próximo vídeo.